Amém, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 35. Amém. Enquanto os irmãos vão encontrando a mensagem, gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé, por favor, em reverência à palavra. Amém? Vamos ler. Versículo 35 diz o seguinte: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Repitam com esse versículo todos juntos, vamos. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos... Isso daí. Versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45, então chegou junto dos seus discípulos e lhes disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Curvem sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Espírito Santo de Deus, eu gostaria de te agradecer por essa presença que o Senhor, Pai, aqui colocou, Senhor Deus. Aqui, Senhor Deus, o Senhor posicionou a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que eu seja tão somente um canal, Pai, um instrumento das tuas mensagens, Jesus, da tua palavra que é viva, Senhor Deus, e é eficaz. Espírito Santo de Deus, que essas pessoas não vejam a mim, Israel, propriamente, mas possam ver o Espírito Santo agindo na vida delas. Que os corações de todos nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor de fato quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós chamamos e te agradecemos por tudo. Amém. Pode se assentar. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao irmão Mike, a pastora. Gostaria de agradecer a oportunidade também ao pastor Ailton, a todos aqui presentes. E, bem, eu vou ser sincero, eu tinha preparado uma palavra em Jonas. Mas durante o momento do louvor, o Senhor foi quebrantando muito meu coração acerca dessa palavra. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho inseguro, porque ser levado ao Espírito Santo é justamente isso. A gente sente insegurança porque não é mais a gente que está no controle das coisas. E essa palavra aqui é uma palavra que eu particularmente gosto bastante. E para mim é minha passagem favorita. E todas as vezes parece que de fato a mensagem se renova e eu consigo tirar algo ali para minha vida. E muitas das vezes para a vida daqueles que eu ali estou ministrando. E eu até estava comentando com minha mãe e com algumas pessoas que eu estava também um pouco receioso que essa ministração não ficasse como uma ministração para as crianças, porque eu estou acostumado a dar aulinha para as crianças, né? Tia Marcelina está ali, mas eu creio que mesmo assim a palavra do Senhor continua sendo a mesma, e mesmo assim ela é viva e ela é eficaz. E nessa noite eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a sua vida, e Ele pode muito mudar a vida dos que estão ao nosso redor. Amém? Meus irmãos, vamos ler novamente aquela passagem que a gente repetiu, onde diz assim, olha, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, no versículo 34,
que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, ainda me negarás. O versículo 35 disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe, muitos de nós, muitas das vezes, estamos confortáveis demais. E nós não aceitamos aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. E muitas das vezes, pode ser que ocorra que você nem saiba aquilo que o Senhor quer para a sua vida. A gente vê pessoas, né, muito mais velhas e elas ainda não encontraram aquilo que de fato o Senhor chamou elas. Isso é preocupante, porque se tem alguém realmente, sabe, preocupado com aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida, é o seu Pai, é Cristo Jesus. E Ele é alguém totalmente disponível para mostrar esse caminho para você. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Então, Ele é alguém totalmente preocupado conosco. Ele é alguém totalmente preocupado com as nossas necessidades. E sabe, nessa passagem que aqui diz, ele estava ali em conjunto com os discípulos e ali tinha acabado de tomar a última Santa Ceia, né? E aí o que ocorre? É que ele diz que haveria um momento de chegar onde aquele que, o enviado de Satanás, né, haveria de trair ele e ferirá o pastor e o rebanho se espalhará, né? Eu estou resumindo aqui para que a gente não perca a história. E aí um desses que fala assim, não, Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, não, é Pedro. E Pedro é um cara muito interessante na Bíblia, porque ele mostra muito de nós mesmos. Pedro é um cara que é bastante sanguíneo, né? Para aqueles que estudam essa parte da psicologia, né? Pedro é alguém extremamente sanguíneo. Ele vê ali no barco uma imagem branca, e aí Jesus está comunicando com eles, e ele é o único que fala assim, não, se tu é Jesus mesmo, me permita que vá aí, porque Jesus, eu sei que ele me permitiria que caminhasse até aí, sobre as águas. Pedro foi o único. Então, muitas das vezes é uma questão até de posicionamento, é uma questão de escolha, é uma questão de se arriscar. E principalmente de sair do conforto, que é algo que eu vou falar sobre aqui hoje. Vejamos bem, nesse momento aqui, nessa passagem onde Pedro diz que ele ficaria com Cristo até o último momento, onde ele não aceitaria que as coisas que haveria de acontecer ficaria ali de braços cruzados, sabe? Não, ele diz, olha, Senhor, eu vou ficar contigo até o último momento. E aí Jesus dá uma resposta e fala, não, Pedro, você não está entendendo, quando chegar o momento, você vai me negar e você vai me negar 3 vezes. E sabe, muitas das vezes nós somos assim. Nós estamos aqui no culto, nós estamos muitas das vezes até lá fora. E nós falamos com a boca, nós falamos, Senhor, eu morreria por ti, Senhor, eu morro por ti. A cada dia eu mato o meu eu. A cada dia eu deixo um pouquinho de mim para trás. Mas aí na hora do vamos ver, na hora da tentação, nós somos os primeiros a pular do barco. Ou então, como naquela passagem onde os discípulos estavam em alto mar, né? E de repente uma tempestade forte vem, Jesus estava descansando, e um deles vai lá e desce e fala, Senhor, acorda, não te preocupas que a gente morra, porque o vento está forte, o mar está revolto, será que o Senhor não se preocupa conosco? E aí Jesus vai, repreende eles, aquieta o mar, aquieta os ventos, e ainda exorta eles, fala, homens de pouca fé, por que não ordenaste que os ventos se acalmem, que o mar também se acalme? E muitas das vezes é uma questão de posicionamento, também é uma questão de intimidade com o Senhor, que é trabalhada num processo do dia a dia, no cotidiano. E nessa passagem que nós lemos aqui, acerca de Jesus, nós vemos que o Senhor Deus, mesmo Ele sendo Deus, Ele percebeu que no momento Ele estava precisando de alguém para acompanhá-lo. E dado momento Ele diz o seguinte, olha, eu preciso deixar vocês aqui, porque a gente já terminou de ceiar, e eu preciso ir mais adiante, num lugar chamado Getsemane. E eu preciso de você, ele escolhe ali 3 homens ali. Provavelmente Pedro, Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu. E aí, então, ele convida para que eles vão orar, interceder. E eu acho muito interessante, porque nessa parte,
Jesus, lá no versículo 38, ele vai dizer assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Muitas das vezes nós nos encontramos numa parte da nossa vida em que nós dizemos: Senhor, será que o Senhor não se preocupa comigo? Será que o Senhor não entende de fato as coisas que têm acontecido comigo? Sabe, eu estou sem carro, sabe, o meu emprego não está indo certo, as vendas não estão indo boas, lá em casa parece que todo dia é uma confusão nova. Eu não consigo ter descanso à noite, eu não consigo ter paz ao dormir. Senhor, será que o Senhor não se preocupa comigo? Será que o Senhor não entende? Muitas das vezes a gente se encontra dessa forma. E sabe, nesse momento, a gente vê o próprio Cristo dizendo aos discípulos, aqueles que ele muito amava, dizendo assim: olha, eu me encontro abatido até a alma. Eu preciso que vocês venham comigo para que vocês venham vigiar, né, velar, interceder comigo. E mais adiante eles vão até esse local, o Getsemane. Ele deixa os discípulos e se afasta um pouco deles, ficando a sós. E nesse momento de ficar a sós com o Pai, ele faz uma oração muito conhecida. Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas antes que seja feita a tua vontade. E ele termina a sua primeira oração dessa forma. E o que mais me impressiona é o que vem a seguir, porque quando Jesus termina de orar, quando ele termina de fazer a sua breve oração, ele encontra os discípulos dormindo. E sabe o que é que acontece? Muitos de nós achamos que nós estamos acordados durante o culto, nós estamos acordados do nosso dia a dia, mas na verdade nós estamos dormindo. E o Senhor chama-nos a um lugar de secreto, um local de intimidade, que não é construído do dia para a noite, mas é um processo dia após dia. Intimidade forçada, a gente vai entender no direito, que pode ser considerado até mesmo como abuso, estupro muitas das vezes. Isso é sério. Isso não é o contrário com o Senhor, não existe intimidade forçada com o Senhor. Isso precisa ser levado com o tempo, precisa ser cativado. Gosto muito de um livro chamado Pequeno Príncipe. E lá no momento em que o Pequeno Príncipe encontra uma raposa, ele quer brincar com o animal, ele chega perto do animal, e aí o animal começa a correr até que ele se encontra numa árvore, e nesse momento que ele se encontra numa árvore, a raposa fica ali parada, quietinha, e ele fala: por que você se esconde de mim? Por que você está tão distante? Por que você não brinca comigo? Eu não vou te fazer nenhum mal. E aí a raposa responde dizendo: é porque você ainda não me cativou. Eu não tenho necessidade de você. E nem você tem de mim. Isso é apenas algo passageiro, essa brincadeira. Mas quando você criar laços comigo, aí sim eu poderia brincar com você. Da mesma forma é o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o necessário. Ele é o pão da vida. Ele é o rio que emana vida em nossas vidas. E isso transborda. E não é só sobre nós. Existem muitas pessoas lá fora. Eu disse para vocês que eu ia dar uma palavra aqui sobre Jonas. E eu acho muito interessante que na história de Jonas, ele não queria em nenhum momento ir para Nínive, porque era um lugar muito violento. E desde o princípio, no início, ele só foge do chamado dele. Ele só foge. Porque seguir o seu chamado é ir contra você mesmo, é ir contra as suas vontades, é ter medo, é estar instável muitas das vezes, mas principalmente é estar no controle das coisas. Quem? O Senhor Deus na nossa vida. E as coisas com o Senhor no controle é diferente, porque tudo de alguma forma encontra um jeito, tudo de alguma forma encontra espaço, encontra lugar, é vivo, é amor, é eficaz, é transbordante. E sabe, nesses anos que eu venho ministrando lá na faculdade, uma vez ou outra a gente acaba encontrando algumas pessoas mais velhas que eu, mais novas que eu, da mesma idade, mas sabe, todas parecem ter o mesmo problema, que é identidade. E a identidade ela é algo relacionado principalmente com intimidade com o Senhor. Porque se a gente não entender quem nós somos, nós vivemos perdidos nesse mundo. E aí qualquer coisa que as pessoas lançam para nós, a gente acata. E isso se torna a maior verdade do mundo.
E o que que isso tem a ver com a palavra que eu estou ministrando aqui? É porque esses discípulos, eles falavam com a boca quem eles eram. Senhor, até o último momento, eu vou morrer com o Senhor se for necessário. Mas no momento em que Jesus mais precisou, no momento onde ele esteve abatido até a alma, eles estavam dormindo. E ele continua dizendo assim, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No momento em que ele encontra os discípulos dormindo, ele acorda Pedro e fala: Pedro, vocês não conseguiram vigiar uma hora sequer comigo? E sabe, o feijão com arroz, o básico de todo crente é o jejum, a oração e a palavra. E se eu perguntasse para você, o quanto que você tem jejuado? É algo cotidiano? O feijão com arroz está em dia? A sua oração, hoje você já orou? Sabe, onde a gente estava no mês, e um homem que eu tenho estudado bastante é sobre os avivalistas, na verdade, né? E um deles era David Brainerd, um jovem de 28, 27 anos mais ou menos. Ele morre muito cedo ali no norte da América, pregando para os indígenas. E sabe de uma coisa? Ele tinha um problema, ele tinha tuberculose. E ele tinha família, ele tinha uma mulher e filhos. Sabe, mesmo com tudo isso, ele decidiu deixar os filhos dele, deixar a mulher dele, sair do local de conforto para ir pregar para aqueles indígenas. E até o último momento, ele não desistiu. E sabe o que aconteceu na morte dele? Ele deixou uma floresta inteira incendiada. Indígenas que estavam ali manuseando a palavra muito melhor do que as pessoas que estavam dentro das igrejas durante anos congregando ali. Porque elas só tinham aquilo, a necessidade dela era somente o Senhor. Mas porque um homem decidiu sair do local de conforto dele. E o que eu quero falar com tudo isso é que o conforto ele dói, só que a gente não percebe. Nós percebemos com o passar do tempo, na verdade, que o conforto ele dói quando nós perdemos alguém que nós amamos muito para o pecado. Quando nós deixamos se esvair pelas nossas mãos, alguém que a gente estava, sabe, o tempo todo do nosso lado, necessitando de uma palavra do Senhor, e nós decidimos não pregar. Porque, de alguma forma, a gente achava que ela não iria se converter, ou talvez a palavra ela ia confrontar demais. Por algum motivo, a gente colocou empecilhos, e muitas das pessoas, hoje em dia, elas não têm a oportunidade de ter essa vida que nós temos de alegria no Senhor. E isso é triste. É muito triste isso. Sabe, tem uma parte lá no filme Paulo, o último apóstolo de Cristo, e ele, dado momento, ele está lá na prisão, e ele começa a falar ali com o outro rapaz que eu me esqueci o nome, e eu acho que é Mateus, que ele vira e fala assim, que a gente nunca se esqueça de como nós éramos antes de conhecer a Cristo. E aí começa a passar umas cutscenes, né, que são as partezinhas breves de como ele era antes, quando ele matava, perseguia os cristãos, de quando ele teve que tirar a vida de uma criança e começa a confrontar ele, e aquilo começa a acusar ele. E o pecado ele faz isso, ele acusa a gente, ele começa a pintar uma imagem nossa, que não é de fato uma imagem nossa, mas ele começa a abordar ali algo. Muitas das vezes, se nós não tivermos esse direcionamento de vigiar com o Senhor, nós vamos aceitar isso. E sabe o que é pior? Nós vamos passar isso para as outras pessoas também. Isso é triste, porque muitas das pessoas estão perdendo suas vidas, e eu não falo fisicamente, mas espiritualmente, porque nós estamos simplesmente negligenciando o que é básico, que é o alimento do Senhor, que é o alimento do céu, que é a palavra de Deus, coisas básicas. Eu vejo Lutero falando que durante as manhãs ele começava, assim que acordava, já a sua oração. E ele dizia que se ele não orasse durante a manhã, o inimigo já tinha ganhado o dia inteirinho. Eu vejo o John Wesley que durava das 4 horas, 6 horas da manhã, de joelhos,
e ele não se levantava enquanto o seu coração não de fato elevasse ao Senhor. Homens que mudaram o seu, sabe, o lugar onde eles estavam, o ambiente, mas porque eles decidiram sair do local de conforto deles. Isso é muito sério, porque falar de local de conforto é algo muito delicado, porque muitos de nós vamos ter que abrir mão de muitas das coisas que nós amamos. Lucas, capítulo 9, versículo 23, minha mãe vai colocar aqui, é uma passagem que eu gosto bastante de ministrar lá na faculdade, e é uma palavra completa, ao meu ver. Lucas 9, versículo 23. E diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. E isso é o que deve ser o nosso dia a dia. Tomemos a nossa cruz a cada dia. Cada dia mais, um pouco de nós deve morrer. A cada dia mais, um pouco dessa vontade, dessa vaidade, como minha mãe disse ontem, citando Eclesiastes, deve se esvair, para que tão somente reste o Senhor. E nesse momento, quando restar o Senhor, então nós teremos tudo. Nós seremos cheios por completo. Então nós conseguiremos alcançar a Vila Sul, nós conseguiremos alcançar aquilo que está além dessas paredes. Porque voltando para aquela história que eu disse sobre Jonas, ele em nenhum momento ele queria aceitar ir para Nínive. Mas sabe o que é mais curioso? Ele vai para um barco fugir do caminho que o Senhor falou, que estava em outra direção. E ali tinha o capitão e outras duas pessoas, que eram pessoas que não acreditavam no Senhor. Eram pessoas que acreditavam em deuses pagãos. E ali eles veem aquela tempestade e eles começam a ficar nervosos, preocupados com a vida deles mesmos. E sabe o que acontece? Eles começam a procurar onde eles estavam errados. E eles começam a se preocupar com o que eles tinham feito de errado para os deuses deles estar fazendo aquilo. Mas eles não encontram respostas. Então eles vão até Jonas confrontar. E aí eles lançam as sortes. E aí cai em Jonas e Jonas tem que falar a respeito dele mesmo. E o próprio Jonas diz que ele era um homem temente ao Senhor, que ele era um hebreu, que ele era um profeta, e ele tinha sido chamado para um determinado local para pregar aquilo que o Senhor tinha dito. E sabe de uma coisa? Eles entenderam naquele momento que ele estava fugindo do chamado dele. E o que ocorre depois é algumas pessoas, essas pessoas que estavam ali no barco, reconhecendo que o Senhor tinha tamanho poder. E se o Senhor tem tamanho poder, somente Ele existe. Somente Ele é verdadeiro, porque eu nunca tinha visto, meu Deus, fazendo isso. E agora esse homem que estava aqui, e a gente teve que lançar ele ao mar, de repente o mar se aquietou, o vento se aquietou. E ali a gente tem 3 pessoas que se convertem ao Senhor. Porque um homem, por não livre e espontânea vontade, né, mas por conta da situação, decidiu continuar o propósito que o Senhor tinha proposto a ele. E aí, passado o tempo, o Senhor vai e fala para Jonas o que ele precisa dizer ali no local de Nínive. E ele diz 6 palavras. Ele diz que a cidade seria destruída em 40 dias e que ela seria virada. E aí a gente entende que o que acontece depois é tão somente o poder do Senhor. Porque a cidade de Nínive, ela começa a ouvir essas 6 palavras, uma frase pequena, e ela começa a se comover com isso. E eles começam a se quebrantar. E de repente o rei começa a saber dessa profecia. E ele começa a se, a ficar nervoso com relação a isso. E ele pensa, poxa, 40 dias? Não, então pera, eu preciso me vestir com sacos. Eu preciso vestir os animais com panos de saco. Eu preciso me humilhar. Porque eu creio que esse Deus pode acabar todinho com o meu reino. E não era um reinado pequeno, era um reinado grande. E ele reconheceu. E sabe o que aconteceu? Aquele reino, ele foi transformado. Mas porque um homem decidiu, ele decidiu falar aquilo que o Senhor colocou, propôs na vida dele. Ele decidiu dizer sim ao chamado do Senhor.
E nos versículos, voltando ao que a gente leu aqui em Mateus, no versículo 42 diz assim: indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, versículo 45 é o final. Eu gostaria de parar aqui antes de continuar no versículo 45. Veja, na primeira vez, Deus desperta Pedro e exorta: Pedro, acorda, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que continuar vigiando e orando, certo? Quem é limitado é a carne, mas o espírito está pronto, ok? Beleza. E aí então, nesse exato momento, o que acontece? Eles voltam a dormir. Isso é um pouco esquisito, né? Como que pode? Ele acabou de receber a exortação e ele volta a praticar o mesmo erro. E não só na segunda vez, na terceira vez. E a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam pesados. Sabe, isso é muito triste. Porque se a gente parar para pensar, quantos de nós não estamos com os nossos olhos pesados? Não conseguimos orar uma hora sequer nos nossos quartos. Nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor, o nosso amigo Jesus Cristo, aquilo que nós dissemos que nós amamos Ele. Tem algo errado aí. Nós precisamos reaver esse relacionamento. Um relacionamento que é principalmente recíproco. Ele precisa ser cativado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa de tempo. Sabe, orar é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque orar é algo que não é de pessoas que se ensoberbecem, né? Elas não procuram engrandecer. A prática da oração, na verdade, é o contrário. São pessoas que identificaram que sem a mão do Senhor, elas não conseguem ir mais adiante. São pessoas totalmente dependentes do Senhor que vão orar mais. Por isso que nós conhecemos muitas mulheres de oração, porque elas reconheceram que na casa dela existe uma guerra a ser travada, então existe uma necessidade. E logo elas precisam orar, logo elas precisam fazer um compromisso com o Senhor, em jejum, em palavra, porque existe uma guerra acontecendo. A carne é fraca. O pecado está aí, ele ruge ao derredor, Satanás procura quem tragar. E nós, o que faremos acerca disso? Nós iremos dormir por conta dos nossos olhos pesados? Nós vamos dormir porque nós estamos cansados? Ou será que nós então vamos decidir prostrar os nossos joelhos e chorar por aqueles que necessitam de orações? Tem um homem que eu gosto bastante também dele, ele pregava na Índia. O nome dele não é John Hurts, tem que lembrar o nome dele. John Kurt, eu acho que é John Kurt. Depois vocês podem pesquisar. É um homem que, de intensa oração, ele orava somente por vidas. Orava tão somente por almas. Porque ele entendeu que uma alma valia muito. E lá naquele local onde ele se encontrava, na Índia, o local onde havia muitos deuses, ele começou a perceber que a palavra dele não tinha tanto fogo. A palavra dele não tinha tanto da presença do Senhor, então ele só tinha uma coisa a fazer. Era pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a falar a tua palavra. E sabe o que aconteceu? De tempos em tempos, ele começou a orar especificamente pelas vidas. E ele começou: Senhor, que hoje ocorra uma vida salva, mas verdadeiramente salva. E aí, o que aconteceu é que, dia após dia, um a um daquelas pessoas foram aceitando ao Senhor. Um a um, a igreja foi crescendo. Um a um, naquele local, o evangelho foi sendo espalhado. Criança por criança, mãe por mãe, pai por pai, idoso por idoso, alma por alma. E sabe, esse homem, ele era um homem tão de oração, de intercessão, que a história vai dizer que, dado momento, devido às suas constantes confrontos, o coração dele chegou a mover de lugar.
E eles foram ver se por acaso aquilo ali era normal, e não era normal, mas que ele estava saudável apesar disso. E sabe o que aconteceu depois? Que até os últimos dias da vida dele, as pessoas diziam que quanto mais elas se aproximavam desse homem, mais ele sentia o fogo do Senhor. E esse homem só se encontrava sempre no mesmo lugar, num quartinho de oração. E muitas das vezes, quando a igreja não estava indo bem, ele ia lá, dobrava seus joelhos, colocava seu rosto no chão, como Jesus fez. E então, naquele local, o fogo descia e o Espírito Santo de Deus falava sobre aquelas vidas. E o que nos impede de ser iguais ou melhores que esse homem? O nosso conforto, ele nos tira disso. Nos tira dessa oportunidade de sermos homens e mulheres tão cheias de Deus, que transborda esse fogo, que transborda essa vida. Sabe, eu garanto a você que nessa noite talvez o Espírito Santo tenha colocado no seu coração uma pessoa que você conhece e essa pessoa ainda não é salva. Às vezes talvez você não tomou essa escolha, mas escute bem, uma alma vale muito. O Senhor esteve aflito até a alma, não somente por conta da minha vida, mas por conta da vida de todos nós. Porque naquele momento estava recaindo sobre ele o peso de todo o pecado, de toda a condenação. Isaías 53, se vocês forem ler depois, explica melhor acerca disso. E vai falar lá no versículo 4 do versículo 3, se não me engano. E subiu como um renovo, como raiz em uma terra seca. Veja só, subiu como um renovo, como raiz de uma terra seca. Um local improvável. Começou a brotar vida. Quantos de nós não somos esse local improvável, essa terra seca? Mas hoje eu queria dizer a você que você é uma pessoa extremamente importante no Evangelho do Senhor. E você precisa tomar essa decisão de fazer o ID do Senhor. Não é somente na África, não é somente nos países aqui fora, mas é aqui na Vila Sul. É lá do lado, no seu vizinho. É lá na sua faculdade, é lá na sua escola. Comece a pregar para os seus amigos, comece a pregar para os seus amigos, para os seus colegas. Comece, as coisas vão movimentando. Eu, agora contando testemunho, quando eu comecei lá no primeiro período a fazer evangelismo, eu tive um pouco de vergonha, eu confesso. Porque grande parte das pessoas que passavam ali, alguns eram professores. E aí eu ficava olhando e falava, esse pessoal aqui é mais estudado que eu. E agora, como é que vai ser? Se eles parar aqui para debater, eu tenho que ter espada, né? Tem que estar a palavra boa. Mas sabe o que acontece? Nunca aconteceu de fato um debate ali, direto. Sabe o que aconteceu? Muitos paravam, olhavam, e eles começavam a orar, alguns paravam e começavam a cantar, outros, de repente, se agrupavam com outro grupo, e ali foi formando a célula que hoje é o nosso Bloco C. E cada vez tem crescido mais. Antes a gente tinha só no período noturno e hoje a gente tem no período matutino, vespertino e noturno. Então a pessoa não tem nem para onde correr. O jovem não tem nem mais para onde correr. E sabe de uma coisa? Eu fico muito feliz por isso. Porque de pouco em pouco o evangelho do Senhor não é o evangelho de Israel, nem dos meninos que estão lá, e nem nas igrejas que a gente vem carregando conosco. Mas o evangelho do Senhor vem sendo pregado. E acima de tudo, vidas estão sendo salvas a partir disso. E uma alma vale muito. Uma alma vale muito, muito. E nós precisamos entender isso. Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Eu gostaria de pedir para que o irmão Kleber ministrasse uma canção. Aqui. E a gente vai ter um momento de oração agora. Amém? Versículo 45 de Mateus 26 diz assim: Então chegou junto aos dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O momento que eles precisavam lutar, o momento que eles precisavam ficar acordados, o momento que eles precisavam ficar com a cara prostrada no chão, eles não ficaram. O momento que era um momento de batalha, eles preferiram dormir. E sabe, no momento que Jesus preferiu que eles ficassem quietos, que foi o momento onde Judas o trai com um beijo, foi o momento em que eles decidiram reagir. E eles ainda estavam errados.
porque existe o tempo certo para cada coisa. Jeremias vai dizer que as aves do céu conhecem o tempo da migração, mas o homem não consegue reconhecer o tempo que ele se encontra. Que nós sejamos esse homem sensato, essa mulher sensata, que está aos pés da cruz do Senhor, a cada dia carregando a nossa cruz, a cada dia pregando sobre esse evangelho, a cada dia transbordando da presença do Senhor. Então nessa noite eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida, mas eu também gostaria que você intercedesse por aquela pessoa que o Senhor trouxe a você nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa vir. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nessa noite possa vir de confronto com as nossas vidas, que o Senhor possa vir de confronto com os nossos corações. Pai, eu não sei para quem era de fato essa palavra, mas muito me serviu, Jesus. Mais uma vez a Tua palavra me encheu de vida, Jesus. E eu, Senhor Deus, aqui no lugar onde eu estou, eu reconheço a minha insignificância. E Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor, que mais almas sejam, Senhor Deus, alcançadas pelo Teu Evangelho, através da minha vida, através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender que esse conforto, ele nos dói, Jesus. Que muitas vidas estão sendo ceifadas pelo inimigo, simplesmente porque nós decidimos estar confortáveis, simplesmente porque nós decidimos estar dormindo num lugar, Senhor Deus, que era para nós estarmos batalhando. Oh, Espírito Santo de Deus, volta, Senhor Deus, ao primeiro amor, Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como a gente tinha acabado de conhecer ao Senhor e a nossa oração era mais fervorosa e parece que o nosso jejum era mais, Senhor Deus, significativo e a Tua palavra era o tão bom alimento, Senhor Deus, que a gente tinha. Espírito Santo de Deus, faz novamente, Senhor Deus, reacender essa chama. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor Deus, como o Teu fogo, Jesus. Nos dê autoridade, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, comanda a sua igreja, Senhor Deus, para voltar a orar, Jesus. Comanda a sua igreja, Jesus, para voltar a ter constância no jejum, Jesus. Oh, Jesus, nos incomoda, Jesus, a crer mais na Tua palavra, Pai, a ter mais fé, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Espírito do Espírito Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos acompanhar, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ao tempo meu amor. Sim, Jesus, Espírito Santo. Espírito, e desce como fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu ao Deus da minha vida. Ele
Jesus. Espírito Santo. Amém, Espírito Santo de Deus. Amém, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nessa noite, renova as forças, Senhor, daqueles que pararam no meio do caminho, Jesus. Daqueles, Jesus, que estavam há tempos batalhando, Jesus, pela vida do teu irmão, Jesus, mas simplesmente deixou no caminho porque não viu mais resultado. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, que nas madrugadas essa pessoa volte a lembrar dessa alma que ainda se encontra agarrada pelo inimigo. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, oh Jesus, Espírito Santo de Deus, que a nossa família, Jesus, seja salva, que a nossa casa, Jesus, seja salva. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito O Espírito Santo de Deus me incomodava enquanto eu orava, que existem pessoas aqui que têm familiares que estão cativos em vícios, que estão cativos, assim como eu. A minha família aqui em Goiânia, muitos, eles são viciados no álcool. Muitos têm problemas, sabe, adversos com confusão. E o inimigo tem brincado conosco. E uma das vezes que eu lembro aqui, o pastor Ailton estava aqui em cima. Ele disse que o Senhor deu a ele uma visão. E ele viu um exército. E ele estava, esse exército, faltando alguns pedaços. Igreja do Senhor, isso é sério. O Senhor está à porta. E quanto a nós, será que vai ficar faltando a sandália? Será que está faltando o cinto? Será que está faltando o escudo? Será que está faltando a espada? Pois saiba que o Senhor cobrará disso. No momento da guerra será cobrado de você isso. Será cobrado de mim isso. Será cobrado de todos nós isso. Vigiar e orar é uma palavra que não é somente para Pedro, Tiago e João, mas é uma palavra para nós nos dias de hoje. Nínive está lá do lado de fora. Nossos amigos estão lá perdendo a vida do lado de fora. Nossos tios, nossos avós, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. E nós estamos fechando a cara, cruzando os braços, ficando burrados, dizendo, não quero não. É problema demais, é difícil demais, é casa perdida. Oh, se Deus tivesse feito isso conosco, se Deus tivesse feito isso comigo, ou se Ele não tivesse dito que seja feita a tua vontade no final da oração, e se Ele continuasse ali, oh Senhor, com certeza nós não estaríamos aqui, tendo esse privilégio. Então que nós possamos voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, voltar a se agarrar em Cristo como verdadeiro amigo, como aquele que tem como sua real dependência. O Espírito Santo de Deus estava me lembrando quantas vezes eu estava aqui no culto de quinta-feira e eu era criança sentada ali no canto, e muitas das vezes os pastores chamavam para orar aqui na frente, eu tinha vergonha e eu ficava lá no cantinho orando, sentado com a cabeça baixa, parecia que estava dormindo até. E eu nunca me esqueço, todas as vezes o Senhor usava um pregador aqui, uma pregadora, e falava, jovem que está ali no canto. Sabe por quê? Porque por mais que as pessoas talvez pensassem que eu estava ali escondido no meu canto, o Senhor me via lá no canto. Ele te vê, Ele sonda seu coração.
ainda que você construa sua cama no abismo, ainda que você esteja do outro lado do oceano, o Senhor sonda o seu coração. O Senhor não é alguém apático das suas necessidades, Ele não é alguém apático das suas dores. Não, Ele luta com você. Ele é Deus dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo é o nosso Deus, que não perdeu e nunca perderá uma luta. É o nosso Deus, o Deus de Israel. Que nessa noite Ele possa vir renovar suas forças e possa te cobrir de autoridade, mas principalmente te constranger, como Ele me constrangeu aqui nessa noite mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar passando aqui a pastora. Amém? Muito obrigado.